Olá, venho aqui apresentar o projeto do Programa de Licenciatura ProLicem 2021, intitulado História e Cinema: Reflexões sobre o cinema e suas relações com o ensino de História, sob a autoria dos graduandos em História pela Universidade Federal da Paraíba, Ana Beatriz Gomes da Silva Tavares, Maciele Alves Braz e Obed Domingos de Santana, tendo como orientador Paulo Roberto de Azevedo Maia. O trabalho compreende a importância do cinema como instrumento didático na transmissão do conhecimento histórico, história do cinema, linguagem e gêneros cinematográficos. O recorte temporal estende-se desde o período de maio de 2021. Tendo como objetivo principal analisar e promover o cinema como instrumento didático para o ensino de história, refletir nas formas de utilização do cinema como ferramenta didática em sala de aula. Os procedimentos metodológicos partiram desde leitura e discussão de textos de referência teórico-metodológica direcionado ao processo de aprendizagem sobre a história. Como resultados e discussões se tem o cinema como objeto de análise e como linguagem. A história demorou bastante a incorporar o cinema na academia, porque inicialmente o cinema era visto como um mero entretenimento barato. Seguido disso, temos as contribuições do cinema, a exibição de filmes históricos representando os fatos e personagens históricos, a importância do filme histórico. No início da história da cinematografia, as pessoas atribuem a ela como sucesso a capacidade de nos fazer ver o passado. O cinema não limitado à capacidade de reprodução do mundo contemporâneo, mas também como um instrumento que dá vida ao passado, reconstruindo grandes fatos históricos, seja por meio de ambientação, atores, espaço. Historiadores, especialistas e críticos levantam questionamentos sobre o filme histórico como fonte histórica, que tipo de narrativa do passado está sendo reproduzido nas mídias visuais, se essas representações correspondem à verdadeira história, ao passado, e se pode ter seriedade e relevância uma representação fílmica do passado, e se o filme é narrado como pensamento histórico e se promove um entendimento histórico. Para finalizar, o cinema se tornou um importante instrumento de comunicação no processo de educação e aprendizado escolar. Os professores tiveram êxito ao trabalhar a cinematografia em sala de aula, na sua análise que se transformou em material de aprendizagem, e a atenção à veiculação da produção cinematográfica, seja como a apresentação de um determinado recorte temporal histórico, suas simbologias, personagens históricos, representação do passado, características da ideologia dominante em um determinado contexto histórico. Tendo como referência Walter Benjamin, Cícero Bittencourt, Marcel Martin e Rodrigo Medina. Como agradecimento, gostaria de agradecer ao Programa de Licenciatura, à Universidade Federal da Paraíba, em especial ao orientador Paulo Roberto de Azevedo Maia e aos colegas do projeto.